Quando aceitamos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, nós estamos aprendendo submissão. Quando eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz e sigo Jesus, eu estou aprendendo submissão em minha vida. Eu estou aprendendo a ser humilde de espírito. Quando eu sou submisso às diretrizes, orientações que recebo daqueles que estão sobre mim, eu estou mostrando que sou humilde de espírito e que estou tendo submissão dentro da obra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ora, parece estranho falar sobre submissão, mas quando você lê a palavra de Deus e vê o exemplo de Jesus, aí na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6, diz que nós devemos andar como Cristo andou. Andar como Cristo andou. Porque só existe um caminho para a submissão, é andar como Cristo andou. Não existe outro caminho. Não existe outra forma a não ser andar como Cristo andou. Não tem outra alternativa. Ele, Jesus, é o nosso modelo. A palavra de Deus diz que Ele mesmo como Filho, Ele como Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Abra a sua Bíblia. Veja o que está escrito. Às vezes a gente pensa ou imagina que a gente aprende obediência somente com sorriso, somente com abraço, somente com festa. Não, a gente aprende obediência através do sofrimento também. E Jesus aprendeu isto. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ora, quando nós começamos a ler versículos assim, nós começamos a compreender o quanto é fundamental a submissão. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, pelo que padeceu. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais para entender estas coisas, para enxergar estas coisas, nós começamos a observar que muitas vezes Satanás está nos levando justamente no caminho contrário, no caminho da soberba. Muitas vezes está dizendo, você é inteligente, para que você ficar dessa forma? Você vai obedecer, isso também é se humilhar demais. Esse é o caminho de Satanás, esse é o caminho do inimigo. Isso é dentro do lar, dentro da família, dentro da casa. Quando muitas vezes no relacionamento entre marido e mulher, a palavra de Deus diz que a esposa deve ter o cuidado para ser submissa ao seu marido, mas Satanás daqui a pouco está dizendo, não é assim não. Se você não for igual a ele, você é maior do que ele. E perde o sentido da palavra de Deus. Satanás tem mudado o coração das pessoas. Satanás tem corrompido muitas vezes as pessoas. Pessoas que não se sujeitam, não se submetem. A palavra de Deus ensina ou ela está lá, parece que muito grande, muito alta, muito eufórica e com tanta coisa, mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Sem submissão jamais chegaremos ao alvo, nem seremos cooperadores do Senhor. Quando nós nos tornamos independentes ou insubmissos,
é como um membro do corpo que se acha independente do restante do corpo. Como pode um membro subsistir no corpo se não se submeter às ordens da cabeça? Se Cristo é a cabeça da igreja, como nós, como membros do corpo, vamos subsistir sem nos submetermos a Ele? Como? Como? Quando a esposa não se submete ao marido, ou quando um filho não obedece ao pai, ou quando o empregado não acata a ordem do seu superior, ou quando o discípulo não se submete às autoridades, é porque estão cheios de si mesmos. Eu sou, eu posso, eu também sei fazer, eu também sei, e vai se perdendo dentro de si. Mas quem está cheio de Cristo, está cheio de obediência. Aleluia. Quem está cheio de Jesus, está cheio de obediência. E a Bíblia diz: obediência quero, e não sacrifício. Por vezes eu tenho dito aqui, que às vezes as pessoas fazem tanta campanha de jejum e de oração, que a gente faça campanha de obediência. Eu quero fazer uma campanha para obedecer mais. Eu quero fazer uma campanha para ser mais humilde. Eu quero fazer uma campanha para poder me submeter mais ao meu Deus. Eu vou fazer uma campanha não somente de jejum, é preciso jejuar, mas é preciso jejuar e é preciso obedecer. É preciso jejuar, mas é preciso também se submeter ao Senhor Jesus e à sua palavra. E o fruto dessa sujeição, quando nós nos submetemos, quando nós reconhecemos o Senhor, nós temos em nossa vida o quê? Paz. Porque todo aquele que é submisso, ele tem paz. Quando você está submisso ao Senhor, você diz como o salmista disse: em paz me deitarei e dormirei, porque a sua consciência está em paz. Você não tem problema na sua mente. Quando nós somos submissos, nós temos paz, porque nós dormimos tranquilos. Nós não estamos em choque, nós não estamos arranhados, nós estamos sarados. O óleo do Espírito está entre nós. A máquina está funcionando e passamos uns pelos outros, e o óleo da graça de Deus não nos permite arranhar. Nós temos paz, nós temos ordem, porque todas as vezes que alguém não se submete, gera uma desordem. Nós temos harmonia no corpo de Cristo, nós temos edificação, isso tudo é fruto da submissão. Nós temos edificação. Quando a igreja é submissa, há unidade e há saúde na igreja. E fundamentalmente, quando nós estamos em submissão, nós temos cobertura e proteção espiritual. E isso aqui é uma das coisas, irmãos, que hoje muita gente perdeu a noção e perdeu o significado disso. Cobertura e proteção espiritual. Nós que estamos na igreja do Senhor, nós temos cobertura espiritual quando nós estamos debaixo de autoridade espiritual. É aquilo que eu falei na outra reunião: bênção, Pai. Você está debaixo da bênção, você tem cobertura, você tem alguém que está acima de você, e você está em paz com ele, você está em paz com ela. Quando o membro da igreja, ele se levanta contra a igreja, contra o pastor da igreja, ele perde a cobertura espiritual. Ele fica estranho. Ele fica como que alguma coisa perdida no meio do povo.
Quando nós, como obreiros, nos distanciamos da liderança, nós perdemos cobertura espiritual. Você está lembrado de Jacó quando saiu da casa do seu pai fugindo? Estava abençoado, mas nem sempre bênção significa aprovação de Deus. Jacó foi abençoado, tinha tudo, mas estava faltando comunhão. Ele estava sem a cobertura que era preciso, e quando voltou para casa estava desconfiado com seu pai, desconfiado com seu irmão Esaú, porque havia perdido esta paz, esta harmonia. A partir do momento que ele foi curado por Deus, sarado por Deus, a paz voltou outra vez para ele. Ele jamais poderia ser um patriarca em Israel sem ter se retratado com seu irmão e sem ter se retratado com seu pai. Jamais. Jamais. Você não terá bênção na sua vida enquanto você não tiver paz com seu pai, enquanto você não tiver paz com a sua mãe, enquanto você não tiver paz com seu presbítero, enquanto você não tiver paz com seu evangelista, enquanto você não tiver paz com seu pastor. Você não vai ter prosperidade espiritual. Você pode até ganhar dinheiro, você pode até conquistar bênção, conquistar isso ou aquilo outro, mas a cobertura espiritual, a paz que precisa existir na tua alma, você não vai ter, porque tem alguma coisa que está afetando a tua relação com Deus. Tem alguma coisa que está afetando a tua relação com Deus. Que você possa sempre ter alguém com a mão estendida para você, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É esta cobertura espiritual que a gente precisa ter. Isso a gente precisa ter. Se você não tem isso, você está como Jesus dizendo para as ovelhas de Israel: são ovelhas que não têm pastor, não têm cobertura espiritual. Não tem. A Bíblia diz que o pastor, ele vela pelas almas das ovelhas, como alguém que vai prestar contas delas. E se você é ovelha, você precisa de cobertura espiritual, você precisa de proteção espiritual. Meus amados irmãos, eu quero encerrar este assunto aqui no tema que é humildade de espírito. Humildade de espírito. Humildade de espírito muitas vezes é renunciar. Você está lembrado de Abraão? A Bíblia diz que Abraão estava com a promessa de Deus, com a chamada de Deus, com a autoridade dada por Deus, mas disse: Ló, escolhe aí, Ló, pode escolher. Ele permitiu, porque autoridade não significa também soberba, não significa. Muitas vezes em nossa caminhada, em nossa vida, nós precisamos demonstrar humildade de espírito, e encontramos vários exemplos na palavra de Deus, de pessoas que foram humildes. Abraão, Jacó foi humilde, Moisés foi humilde, Josué foi humilde, Gideão foi humilde, Davi foi humilde, Jeremias, aquela mulher cananeia foi humilde. Quando a palavra de Deus nos diz que Jesus olha para ela, olha para os seus discípulos e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela insistindo, e Jesus disse: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dá-las aos cachorrinhos. Mas aquela mulher teve humildade que às vezes muitos crentes não têm. Embora fosse uma mulher cananeia, mas ela demonstrou humildade, dizendo: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Glória a Deus. Era como que dizendo: eu não quero o pão do filho, não.
Eu não quero o pão dos filhos, não. Permite que caia pelo menos uma migalha, porque a tua migalha vai me salvar, a tua migalha vai me remediar, a tua migalha vai salvar a minha família, a migalha que tu permitires cair vai mudar o quadro da minha família. Isso é humildade de espírito. Que Deus permaneça nos abençoando, que Deus permaneça nos ajudando, e que possamos, irmãos, ter humildade de espírito. Humildade de espírito, como Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e diz a Bíblia: encontrareis descanso para as vossas almas. Quem é humilde encontra descanso, quem é humilde encontra refrigério, quem é humilde encontra um Deus para lhe defender, quem é humilde encontra um Deus para lhe ajudar, para lhe socorrer. Isso nós precisamos em nossa vida, em nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém.